O alimento espiritual de hoje é mostrando a verdadeira face dos religiosos. O Senhor Jesus Cristo ensinando os seus discípulos e o povo. Em Mateus capítulo 23, de 1 a 13. Jesus entra em conflito constante com os religiosos e começa a ensinar aos discípulos e ao povo, dizendo assim: Então falou Jesus à multidão e aos seus discípulos, dizendo: Na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e fariseus. Vamos para o significado da palavra. Cadeira de Moisés, hierarquia, cargos criados pelo sistema religioso, que não condiz com o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Escribas, doutores, mestres da lei mosaica e na Torá. Fariseus, membro de uma seita judaica que ostentava grande santidade exterior na sua vida. Hipócritas quer dizer fingido, simulador, variação de personalidade falsos. Neste versículo 3, Jesus Cristo continua falando: Todas as coisas, pois, que vos disserem que observeis, observai-as e fazei-as. Mas não procedas em conformidade com as suas obras, porque dizem e não fazem. Jesus aqui está alertando os discípulos para que eles não cometam os mesmos erros que os religiosos. Não sejais igualmente a eles, porque eles falam para o povo fazerem, mas eles mesmos não fazem. No versículo 4, Jesus explica aos seus discípulos: Pois há tão fardos pesados e difíceis de suportar, e os põe aos ombros dos homens. Eles, porém, nem com um dedo querem movê-los. Significa que eles colocam julgos, terror, medos e vários sacrifícios para o homem fazer, ordenanças humanas e assim por diante. Mas eles mesmos dissimuladamente fingem que fazem, mas não fazem. No versículo 5, Jesus explica e mostra as verdadeiras intenções dos religiosos. E fazem todas as obras a fim de serem vistos pelos homens, pois trazem largos filactérios e alargam as franjas das suas vestes. Significados: filactério era uma caixa de couro que continha pergaminho com textos bíblicos. Eles transportavam nos rituais judaicos, eram usados no braço esquerdo e na testa. E eles amam os primeiros lugares nas ceias e as primeiras cadeiras nas sinagogas. Quer dizer, gostam de se destacar, de aparecer como os tais, como os mais importantes, como os únicos merecedores da salvação, e assim sucessivamente. Significado de sinagoga é a denominação dada ao local de culto judaico. É o local onde os judeus praticam a fé judaica. Denominação
intenção de atribuir nome a algo ou a alguém. Justamente aquela placa que eles colocam. Neste versículo 7, Jesus continua falando sobre as verdadeiras intenções dos religiosos, dizendo assim: e eles gostam das saudações nas praças e os serem chamados pelos homens de Rabi, Rabi, quer dizer, mestres da lei mosaica, professores, estudiosos, entendidos do assunto. E no versículo 8, Jesus Cristo diz aos discípulos como que eles devem se comportar. Vós, porém, não queirais ser chamado Rabi, porque um só é o vosso mestre, a saber, o Cristo, e todos vós sois irmãos. E Jesus Cristo ensinava aos seus discípulos: não façam como eles, não sejam chamados de mestre, não aceitem, porque vocês são todos irmãos, são todos iguais, ninguém é maior que o outro. Entre vocês não tem hierarquia, só eu, Jesus Cristo, sou o vosso mestre, o vosso líder, o único caminho, o único mediador. E assim Jesus continua ensinando os seus discípulos e ao povo. E a ninguém na terra chameis vosso Pai, porque um só é o vosso Pai, o qual está no céu. Não chameis ninguém de padre e nem de papa. Nós só temos um Pai, que é Deus, aquele que nos criou à sua semelhança e mora no reino dos céus. E no versículo 10, ele diz assim: nem vos chameis mestre, porque um só é o vosso mestre, que é o Cristo. Nem chameis ninguém de pastor, é isso que quer dizer, nem de ensinador, nem de guia e assim por diante, porque Cristo Jesus é que é o nosso verdadeiro pastor. O maior dentre vós será vosso servo, ele disse assim para o povo, assim como o próprio Cristo fez para servir de exemplo, sendo ele o maior de todos. Ele simplesmente se comportava como servo de todos. É justamente essa cadeira de Moisés que ninguém quer na religião, né? Ela fica vazia, totalmente desocupada. E neste versículo Jesus diz assim: e o que a si mesmo se exalta será humilhado, e o que a si mesmo se humilha será exaltado. Isto é, aquele que a si mesmo se engrandecer, dizendo: eu sou isso, sou aquilo, sou líder, sou pastor, sou diácono, sou presbítero, sou profeta e assim por diante, esse será humilhado. E no versículo 13: mas ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que fechais aos homens o reino dos céus, e nem vós entrais, nem deixais entrar os que estão entrando. Ele nem entra, nem deixa ninguém. Aqui Jesus dá o parecer dele do que vai acontecer futuramente com todos aqueles que agem de acordo com os religiosos
hipócritas, que ensinam erroneamente aos novos convertidos. Os novos convertidos são chamados de prosélitos, cidadãos recém-chegados na religião, né? Fazendo deles pessoas de má índole, cheios de hipocrisias, assim como eles. Os tais religiosos não entram no reino dos céus. Infelizmente, esse é um dos capítulos da Bíblia que não é pregado no meio da igreja. O único versículo que é pregado deste capítulo é o versículo 23. Isso porque fala sobre dar o dízimo. Mas eles não ensinam aos fiéis que o Senhor Jesus, quando falou sobre o dízimo, ele ainda estava no Antigo Testamento, na aliança da lei mosaica. Ele estava cumprindo com a lei. Eles jamais vão pregar este capítulo, justamente porque mostra a verdadeira face dos religiosos escravizadores. Jesus Cristo, neste capítulo 23 inteiro, e assim como em outros também, que não são pregados no meio da igreja, mostra e ensina para os seus discípulos que, se querem realmente segui-lo, tem que tomar muito cuidado com os fermentos do sistema religioso. Está lá em Mateus 16:6. Amém, irmãos amados? Amém, amém, amém. Fiquem todos com a graça de Deus, na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Um abraço bem apertado em cada um de vocês e um beijo no coração de cada um de vocês. Amém? Lembrando, continuem orando por todos, de todas as nações. Amém? Um abração. Um abração.